Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio Siqueira. Estamos chegando ao 5º dia dessa nossa meditação sobre esse livro da Sagrada Escritura, o livro dos Salmos, essa grande riqueza espiritual da nossa fé. Vamos começar nosso encontro de hoje, como temos feito todos os dias, rezando juntos alguns versículos de um salmo. Hoje nós escolhemos o Salmo 22, que em algumas Bíblias é o Salmo 21, aquele salmo que o Senhor recitou na sua paixão. Meu Deus, por que me abandonaste? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Meu Deus, eu grito de dia e não me responde, de noite e nunca tenho descanso. E tu és o Santo, habitando os louvores de Israel. Nós escolhemos hoje esse salmo para a nossa meditação, porque hoje nós vamos falar de duas coisas importantes. A primeira delas é o sentido cristológico dos salmos. Nós cristãos, quando rezamos os salmos, nós os rezamos emprestando à nossa voz a voz do próprio Cristo e reconhecendo na nossa voz a voz dele. Santo Agostinho dizia que nós devemos sempre encontrar a Cristo nos salmos. E o que nos salmos não pode ser aplicado ao Cristo na sua vida terrena, pode sem dúvida ser aplicado, ainda no dizer de Santo Agostinho, ao prolongamento da vida do próprio Cristo, que é a Igreja, seu corpo místico. Por isso, cada vez que nós rezamos os salmos, rezamos contemplando em cada um desses salmos o próprio Cristo que ora. E quando nós rezamos com os salmos, nós, como dizia no início, emprestamos a nossa voz à voz do próprio Cristo, melhor ainda, reconhecemos na nossa voz a voz dele e percebemos que nós, enquanto corpo místico de Cristo, somos aqueles que continuamos na história e no tempo a voz do Senhor, recitando as grandezas de Deus com os salmos. Por isso nós devemos sempre rezar os salmos procurando encontrar ali o próprio Cristo. O Cristo que louva e glorifica ao Pai, o Cristo que se sente abandonado na cruz, como esse salmo que acabamos de rezar e que o Senhor recita na sua paixão, mas que na continuação dele é um salmo também de confiança, onde o Senhor confia que pode entregar nas mãos do Pai o seu Espírito, como ele o fez, porque o Pai o ressuscitará. Podemos encontrar nos salmos o Cristo sofredor, que canta os seus sofrimentos e que glorifica a Deus, que o libertará no tempo oportuno. Assim, em cada um dos salmos nós encontramos o próprio Cristo, e quanto mais os rezamos, mais nós também nos identificamos com o Senhor. E por falar nisso, como nós devemos rezar então os salmos? Claro, encontrando sempre a Cristo em cada um deles, mas devemos rezar fazendo com que a nossa mente concorde com a nossa voz. São Bento, pai dos monges do Ocidente, escreveu a sua regra para os monges. E no capítulo 19, ele trata exatamente do modo de salmodiar. E ele diz que tal deve ser a nossa presença na salmodia, que a nossa mente concorde com a nossa voz. É nesse espírito que nós devemos rezar os salmos, não somente recitando-os com os nossos lábios, mas nos esforçando para que a nossa mente concorde com aquilo que os nossos lábios estão proclamando. A própria Igreja, na Instrução Geral da Liturgia das Horas, retomou esse texto de São Bento para nos explicar como que nós devemos rezar os salmos, com que espírito nós devemos rezá-los, encontrando neles o Cristo e nos esforçando para que a nossa mente concorde com a nossa voz. Dessa forma, as palavras do Salmo ficarão gravadas em nós e virão em nosso socorro nos momentos necessários da nossa vida. Amanhã nós continuamos com o nosso 6º dia, meditando ainda sobre o livro dos Salmos, e eu aguardo você. Fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Amém.